Alô, alô, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está vendo gravado. Começando mais uma live aqui no Instagram e gravando nosso podcast, nosso vídeo para o YouTube. Toda semana, você sabe, segunda-feira é o dia de gravação do podcast do Mundo dos Investimentos, onde a gente fala sempre sobre um tema relacionado a investimentos, mercado financeiro, finanças pessoais, enfim. Nessas últimas semanas a gente falou bastante mais sobre finanças pessoais, né? Por conta de tudo que está acontecendo, coronavírus, crise, enfim, tentando ajudar um pouco aí as pessoas com informação financeira. E hoje eu estava preparado para falar sobre outros assuntos e o mercado inteiro foi pego de surpresa com o petróleo, né? Não sei se todo mundo acompanhou, já viu algum jornal, daqui a pouco vai começar os jornais aí da noite falando sobre o que aconteceu com o petróleo, né? Hoje foi engraçado porque, para quem não sabe, eu vou explicar, eu vou falar bastante sobre isso hoje. O assunto vai ser sobre como o preço do petróleo hoje ficou negativo, né? O que significa isso? Preço negativo, existe? É possível isso? É uma coisa que pegou muita gente de surpresa. Eu conversando com alguns amigos, algumas pessoas aí de mercado, nunca ninguém viu, obviamente nunca ninguém viu porque foi um acontecimento sem precedentes, né? Nunca tinha acontecido, mas é algo que a gente não imagina, é algo que é mais uma lição a ser aprendida quando você pensa que já conheceu de tudo, já viu de tudo, vem o mercado e te dá uma lição de que, cara, você não viu tudo, você não sabe nada, e é por isso que a gente está aqui aprendendo. E eu vou tentar passar um pouquinho para vocês do que aconteceu hoje, porque é um assunto relacionado, obviamente, a investimentos, porque é mercado futuro. Eu vou explicar o que é mercado futuro para vocês, fiquem aqui comigo. Já falei sobre o mercado futuro alguns meses atrás, se não me engano, em fevereiro, comecinho do ano, eu falei sobre o mercado futuro, sobre como funciona, e é um tipo de assunto muito pouco conhecido da maioria dos investidores, principalmente dos investidores iniciantes. Poucas pessoas conhecem, mas é um instrumento financeiro muito poderoso, muito usado por todos os grandes players e grandes mercados mundo afora, e é por isso que eu achei que valeria a pena a gente comentar, aproveitando a notícia de que vocês devem ter visto aí na internet, ou se não viram, vão ver nos jornais aí daqui a pouco, o preço do petróleo futuro, tá? É bom deixar isso claro, eu vou explicar exatamente isso. Chegou hoje a cair mais de 300%, quando o consenso coletivo, as pessoas imaginam que nada é possível cair mais que 100%, né? Você tem alguma coisa que cai 100%, ela chega a zero, daí não tem mais o que fazer. Mas não, hoje a gente chegou no ápice do aprendizado, né? A gente conseguiu ver algo. Se você abrir a cotação da tela, estava lá menos $10, menos $20, chegou a cair 300%, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria fazer uma contextualização de tudo que está acontecendo no mercado de petróleo. Claro que isso influencia na vida de todo mundo, né? Não adianta querer imaginar que é algo muito distante de mim, não. Eu falo muito sobre isso, né? Que o mercado financeiro é uma mega engrenagem, uma engrenagem gigante, em que pequenas peças, pequenas engrenagens se movimentam, que fazem a economia do mundo inteiro girar. E o petróleo é uma dessas engrenagens pequenininhas, mas que faz a diferença no mundo inteiro. Então, o petróleo subindo, o petróleo caindo, faz com que as coisas mudem o cenário global, né? A nossa economia ainda é baseada em queima de combustível fóssil, então o petróleo é ainda uma fonte energética muito importante, mesmo que venha perdendo ao longo do tempo
espaço e participação no mercado e tal, mas é inegável que é um produto muito importante na economia mundial e, obviamente, quando mexe com esse produto, mexe com tudo, né? Então, assim, a gente vem tendo um cenário no petróleo que mudou bastante em 2020. 2020 que é um ano que vai entrar para a história definitivamente como um ano esquisito, um ano totalmente diferente, sem saber. As pessoas começaram 2020. Eu sempre falo que os mais loucos, os mais pessimistas, nem os mais loucos e mais otimistas ou pessimistas fariam apostas, né, do jeito que a gente está vivendo agora, né? Então, coronavírus, economia em queda, petróleo, uma loucura total. Então, o que aconteceu? Com o coronavírus, que a gente já conhece a origem, de onde veio, como aconteceu, enfim, fez com que a economia global sofresse um baque, né? E isso, obviamente, dá um impacto na demanda, né? As pessoas vão consumir menos, por quê? Porque estão dentro de casa, querem se sentir seguras, então vão gastar menos dinheiro, querem ter reservas, porque não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter emprego, se vai ter renda, então as pessoas instintivamente entram no modo de segurança, né? Modo de segurança, menos consumo, guardar mais dinheiro, ter mais previsibilidade das coisas, e isso faz com que o consumo caia em toda a cadeia. E obviamente o petróleo é um dos mais afetados, né? O petróleo é base da cadeia produtiva de quase tudo. Quase tudo vai petróleo, nos transportes aéreos, nos transportes ferroviários, nos transportes rodoviários. Então, tudo que a gente imagina à nossa volta, de alguma forma, tem o petróleo como componente de preço, né? Então, com o consumo caindo, as pessoas consumindo menos, a demanda sendo menor, obviamente, vai ter menos procura por petróleo, né? Algo que já vinha acontecendo nos últimos anos, porque as mudanças de matriz energética, veículos mais tecnológicos gastando menos, as pessoas mais preocupadas em fontes renováveis, fontes limpas de energia, vem fazendo com que o consumo do petróleo venha caindo ano após ano, mas em 2020 veio o coronavírus e deu esse tremendo soco na cara do petróleo. O que aconteceu? O preço do petróleo começou a cair. Obviamente, oferta e demanda, menos demanda, o preço começou a cair. A oferta permaneceu a mesma, começou a cair. Aí entrou um novo componente nesse cenário todo, que foi Rússia e Arábia Saudita entraram numa picuinha, numa briga, em que isso culminou no aumento de produção do petróleo, né? Ou seja, não bastasse a falta de demanda, dois dos principais players de produtores de petróleo no mundo resolveram aumentar a produção ainda mais, ou seja, aumentaram a oferta e diminuíram a demanda. Então, e o mercado diminuiu a demanda. Então, tudo isso fez com que o preço do petróleo despencasse, né? E aí a gente tem, né, aí o petróleo, a economia veio se estabilizando, mesmo que seja num patamar baixo. A Europa, China começou a sair do coronavírus e tal. As coisas começaram a parecer que a poeira estava baixando, né? Está baixando. O petróleo voltou a níveis mais estáveis, menos voláteis. E aí hoje a gente é surpreendido aí com o petróleo caindo, petróleo WTI, o petróleo que é negociado nos Estados Unidos, caindo, chegando a cair 300%. Hoje, para você que está vendo esse vídeo, está ouvindo esse podcast depois, hoje, dia 20 de abril de 2020, né? O dia em que o mundo viu algo que nunca tinha visto antes, que era algo valer menos alguma coisa, né? O preço do petróleo valeu
teve preços negativos. E por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? E quais são as consequências, reflexos disso? Primeiro, a gente precisa entender, antes da gente, né, partir para o preço do petróleo em si, a gente precisa dar uma base de conhecimento para que você entenda como o mercado financeiro funciona, quais são as ferramentas que ele tem. Você vai ver aí todas as notícias nos sites, na TV, vai ver que todo mundo vai falar que o mercado futuro de petróleo caiu 300%, o mercado futuro teve preços negativos, o mercado futuro. O que isso significa? O nome já é muito bem sugestivo, né? Não causa confusão. É o preço futuro de alguma coisa. Normalmente commodity, né? Todas as commodities agrícolas, energéticas, aquilo que tem padrão, né? Que o produto é o mesmo em qualquer lugar, soja, milho, petróleo, que mais? Suco de laranja, você sabia que suco de laranja é uma commodity? Enfim, café, boi, tudo aquilo que é um produto único, que é igual em qualquer lugar, e é negociado em bolsa, aquilo é considerado uma commodity, né? E essas commodities são produzidas por alguém e são consumidas por outro alguém, né? Na cadeia de produção, na cadeia de consumo, tem os players ali que estão em volta do produto. Tem o produtor rural que produz a soja, que produz o boi, que produz o milho, vai ter o produtor de petróleo, vai ter a refinaria de petróleo, vai ter o consumidor final de petróleo, enfim, tem as pessoas que orbitam o produto, negociam esses produtos em bolsa, usam a bolsa de valores, a bolsa de mercadorias, para fazer proteção das suas produções ou do seu consumo, né? A bolsa de mercadorias surgiu lá em 1900 e nada, não era nem 1900, tá? Só para você ter uma noção de como isso é velho. Ou qualquer outro dia a gente pode falar sobre história. É um assunto legal, história do mercado financeiro, história da bolsa, enfim, é até um tema bacana. Lá no passado, a bolsa foi criada especificamente com um único propósito, de dar ferramentas para essa cadeia de produção, essa cadeia de consumo, de qualquer commodity, de se proteger, de ter uma alternativa de transferir o seu risco, né, ou diminuir o seu risco para outra pessoa, né? Pensa que você é um produtor de qualquer commodity agrícola, por exemplo. Qual é o risco que você corre quando produz? Você produz a soja, produz o milho, produz o boi, você está tendo um custo para produzir aquele produto, seja ele qual for, café, enfim, você está tendo um custo para produzir aquilo. O seu risco é de que na hora que você vai vender aquele produto, você plantou, você vai colher, vai estocar, enfim, na hora que você for vender, você corre o risco de o valor de venda não cobrir os seus custos, né? Por quê? Por várias razões. Pode ser que o preço caia por excesso de demanda, por falta de consumo, enfim, por várias razões pode ser que aquilo não cubra os custos de produção. Então a bolsa serve para que você tenha uma ferramenta a qualquer hora e a qualquer tempo, mesmo ainda quando você não tem o produto nas suas mãos, de fazer a sua venda. Então, suponha que você produziu, está plantando agora milho, plantando soja, está começando a engordar o gado, plantando café, enfim. Eu estou dando exemplos de commodities agrícolas para trazer os exemplos para mais próximo da nossa realidade. Vamos supor que você está produzindo ainda, está plantando, e o preço de venda no mercado está bacana, está bom. O preço que está sendo executado naquele momento de mercado cobre os seus custos e ainda te dá lucro. Só que você ainda não tem o produto, né? O produto não está acabado, o produto não foi finalizado. Então você pode ir na bolsa e vender este produto. Quando a gente fala vender, vender um contrato na bolsa,
que são contratos padronizados, regulamentados, garantidos pelas bolsas, pelo mundo afora, para que você garanta esse preço antes mesmo de ter o produto. Se você quiser ver uma aula de mercado futuro, detalhes, como funciona, enfim, vai lá no meu canal do YouTube, está no meu nome, Roberto Francischini, procura lá um vídeo, deve ser de fevereiro, que fala sobre mercado futuro. Lá eu explico os conceitos, como funciona, para que serve e tal, né? O objetivo aqui não é a gente esmiuçar hoje o mercado futuro, mas é óbvio que eu preciso contextualizar, preciso falar mais ou menos para você o que é, para que você entenda o que aconteceu hoje. Então, os mercados de commodity, eles têm contratos negociados em bolsa, e os mercados futuros nada mais são do que os contratos de meses futuros, meses para frente. Então a gente tem o contrato de petróleo negociado para maio, para junho, para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2021. Tem contratos futuros para vários meses futuros, tá? Para quê? Porque você, produtor de petróleo, está produzindo agora, mas você sabe que você vai produzir petróleo daqui a 5 anos. Então, pode ser que você queira garantir preço para uma produção que você vai ter, que você não tem ainda, mas você sabe que vai ter, porque você tem lá o seu posto de petróleo. O seu posto de petróleo está dando produto ainda, está operacional. Então, você sabe que você vai ter que tirar aquele petróleo de lá hoje, sabe que vai ter que tirar ele amanhã e sabe que vai ter que tirar ele daqui a 5 anos, né? Então, o que acontece? Você pode vender, por exemplo, um produto que você vai tirar do poço daqui a 5 anos, por exemplo, no mercado futuro, né? Então, é para isso que existem esses contratos, para que negócios de longo prazo sejam efetuados, para que os players de mercado consigam ter uma noção de preço, uma precificação do produto, mesmo sem saber, sem estar vivendo aquele momento, né? O que aconteceu hoje é que o mercado de petróleo futuro com vencimento de maio, ou seja, o contrato futuro de maio vai vencer amanhã, dia 21, ele deixa de existir. E aí, por quê? Porque ele já chegou no seu vencimento. Essa é uma característica dos contratos futuros, eles têm vida útil, eles terminam, eles começam num determinado período e chega uma data futura, eles expiram, viram pó, deixam de existir. E é isso que aconteceu, que está acontecendo com o contrato futuro, vencimento maio lá nos Estados Unidos, né, cotado na bolsa lá fora. O contrato vence amanhã, né, vence amanhã. E o que acontece? Outra característica dos contratos futuros é de que boa parte desses produtos você pode fazer a entrega do produto ou receber o produto fisicamente. Então, suponha que você comprou petróleo, WTI, que é o que a gente está falando, você comprou petróleo e chegou na data do vencimento, você não, continuou comprado naquele contrato, aquele contrato venceu. O que vai acontecer? Você vai receber petróleo. Você vai ter que ter logística, vai ter que ter algo para receber aquele petróleo, porque alguém vai mandar o petróleo para você. Chegou aqui não sei quantos barris de petróleo que você comprou, né? E a mesma coisa para quem vende. Quem vendeu o petróleo tem que entregar este petróleo para alguém. O que aconteceu hoje, isso vale para todas as commodities, tá? Quando você for pesquisar o assunto, pesquisar o produto, você olha no contrato e veja se aquele contrato, se aquele produto tem liquidação física, que a gente fala, ou seja, você pode ter que entregar ou receber aquele produto. Claro que você só vai fazer isso se você quiser, né? Se você não quiser entregar, não quiser receber, por quê? Porque não te interessa. Vamos supor que eu esteja comprado em petróleo. Como é que eu vou receber 100 barris de petróleo? Não tem como receber. Vou estocar na minha casa? Não existe isso. Se eu não quiser receber, basta que eu não esteja mais posicionado naquele contrato. Ou seja, se eu estou comprado até o dia 21, que é amanhã,
eu teria que me livrar desse contrato. Ou seja, se eu estou comprado, eu tenho que vender. Eu comprei um contrato, eu tenho que me desfazer dele, eu vendo aquele contrato. E a partir desse momento, eu não assumo nenhuma obrigação, nem de receber e nem de entregar. Ponto final, minha vida está garantida, minha vida está segura. O que acontece em momentos próximos ao vencimento é que, suponha que você esteja comprado no mercado de petróleo para maio, que vai vencer amanhã. O que acontece? Você ainda gostaria de continuar na posição, você gostaria de continuar comprado por várias razões, seja especulativas ou seja porque você faz parte da cadeia e acredita que aquela posição é a melhor para você. Você vai ter meses para frente, então você tem o contrato maio, tem o contrato junho, tem o contrato julho e tal. Se você quiser continuar comprado, você vai simplesmente pegar o seu contrato de maio, vai vender e vai recomprar em junho. Ou seja, você vai rolar a sua posição, você vai postergar a sua posição por mais um mês. Né? Você pode fazer isso para um mês, para 2 meses, para o mês que você achar interessante. Então você vai rolar a sua posição. Você vende aqui o mês atual, né, para não correr o risco de entregar ou de receber o petróleo, e faz a mesma posição que você tinha anteriormente num mês futuro. O que aconteceu hoje é o seguinte: muitas pessoas que estavam compradas no petróleo, ou seja, iriam receber esse petróleo, se continuassem compradas até o vencimento, elas iam receber petróleo. Muitas pessoas que estavam compradas simplesmente queriam rolar a sua posição para o mês seguinte, ou seja, tem que vender no mês presente, né, tem que vender o contrato em maio para recomprar em junho. O que acontece? No mercado de junho, não houve não houve demanda para isso. Né? Ou seja, as pessoas não estavam conseguindo rolar a sua posição para o mês seguinte. Simplesmente iam para o junho, não encontravam compradores para aquilo, e aí começou-se um desespero no mercado de todo mundo querer vender a qualquer preço, porque ninguém queria nem receber e nem entregar. Né? Óbvio, para quem vai receber está muito mais vantajoso, porque você está num preço negativo, é como se você estivesse pagando para receber. Né? Essa é a doideira, é por isso que virou notícia, porque o negócio ficou muito louco. Tipo, eu vou receber um dinheiro e ainda vou receber o petróleo? Esquisito isso, né? É claro que isso na prática vai fazer muito pouco sentido, porque o mercado físico e o mercado futuro tem relações diretas, não tem como se dissociar. Mas na prática, na prática do preço, né, se você for ler aquele preço, é isso que significa. Né? Você está pagando e ainda vai receber o petróleo. Alguém está pagando para você consumir petróleo. Né? Então é algo completamente fora da casinha. Mas isso só aconteceu por questões de mercado hoje, neste momento, no que aconteceu hoje. Não tinha liquidez para as pessoas, não havia demanda para aqueles contratos no mercado do mês seguinte, no mercado junho, e as pessoas se viram desesperadas para se desfazer desse contrato o mais rápido possível, para que não pudesse entregar petróleo. Do ponto de vista de quem está vendendo, quem tem o produto na mão, o que isso quer dizer? Que o produtor de petróleo está pagando um valor para estocar o seu próprio produto. Né? Então lá o príncipe das Arábias produzindo lá um monte de barril, ele está pagando X dólares para poder ficar com o produto. Por quê? Porque é mais caro ele entregar o produto, ele fazer a logística do produto, do que ele tomar esse prejuízo, né? Do que o próprio preço do barril do petróleo, né? Nesse momento. Então, ficou uma situação completamente atípica, uma situação que, obviamente, a chance de se repetir é pequena, porque
A gente está vivendo um momento diferente de mercado, um momento completamente atípico, um momento sem precedente. Então, eu não sei se eu vou ver isso de novo no petróleo ou em outra commodity. Amanhã ainda é um dia de negociação, tudo pode acontecer, né? Já que tivemos aí um dia hoje totalmente fora da casinha, pode ser que amanhã, no dia 21, a gente veja algo também esquisito. Mas o importante é a lição que a gente aprende, né? Aquilo que a gente aprendeu hoje, né? Nunca ninguém tinha visto. Na hora que o negócio estava começando a ficar negativo, a gente tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada, que era um erro de cotação, que alguma coisa estava, né, assim, nos primeiros instantes, nos primeiros segundos que a gente viu, né, que o mercado viu, nossa, tem alguma coisa errada, tá errado, até que a ficha cair de que realmente o que estava acontecendo era um fenômeno de mercado totalmente atípico. Foi uma sensação esquisita, foi algo diferente hoje da gente ver. Mas, mais uma vez, é muito legal esse tipo de coisa acontecer, porque te dá aquele chacoalhão, te dá aquela noção de que, cara, ó, você acha que você sabe, você acha que você já viu de tudo, mas não, é uma baita, hoje foi um dia de aula, foi um dia assim, completamente diferente para a gente que está no mercado, está acostumado a ver né, coisas inacreditáveis, coisas fora do normal, a gente está acostumado a ver isso, circuit break para lá, circuit break para cá, empresas que quebram, enfim, empresas que caem 80%, 90% num dia. Agora, ver um ativo cair mais de 100% é algo que é até esquisito, te dá uma sensação esquisita, e por isso até que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje aqui, porque não daria para ficar alheio a esse acontecimento. É um fato, assim, um fato importante, um fato histórico, mais um dia para ficar gravado no calendário. Claro que para nós, no dia a dia, não vai fazer muita diferença, tá? Significa que você vai no posto de gasolina amanhã e o posto de gasolina vai estar pagando para você encher o tanque? Não tem nada a ver com isso, não vai acontecer, muito longe de acontecer. O preço da gasolina vai cair? Pode ser que caia, mas não por este fato em si, né? Tá caindo porque o mercado de petróleo está caindo ao longo do tempo e a Petrobras está corrigindo os preços nas refinarias sempre que possível. Normalmente a cada 15 dias é revisto o preço, enfim. Você deve ter percebido, onde quer que você esteja aqui no Brasil, que os preços deram sim uma diminuída, tanto na gasolina quanto no etanol, no diesel, enfim. Mas você não vai chegar amanhã e nem na semana que vem e encontrar gente no posto te dando um cheque para abastecer o carro. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse fenômeno que aconteceu hoje aconteceu única e exclusivamente num contrato futuro de maio, né? No mercado à vista, no mercado normal de petróleo, os preços se comportaram de maneira normal para o petróleo, né? Chegou a cair 5%, enfim. O Brent, que é o petróleo negociado lá fora, né? Nos Estados Unidos, que é o WTI, e esse sim que caiu 300% para maio, mas não vai mudar a vida da gente, não vai mudar de forma drástica nada. É como se nada tivesse acontecido a partir de amanhã para todos nós, tá? Nada vai sair da casinha, não vai haver nenhum desespero, mesmo porque lembra que eu falei no começo que Rússia e Arábia Saudita entraram em picuinha, em briga aí há um pouco mais de um mês atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, e aumentaram a produção de petróleo. Ocorre que há poucas semanas, há 2 semanas, se eu não me engano, anunciaram, a OPEP, né, e anunciou que vai cortar a produção em quase 10 milhões de barris. Isso vai ajudar
aliviar a pressão da oferta, ou seja, vai ter menos petróleo disponível, vão ser produzidos menos barris de petróleo diariamente, o que acaba ajustando um pouquinho o lado da oferta. Mas muitos analistas acham, muitas pessoas que são especialistas no assunto de energético, principalmente de petróleo, acreditam que isso ainda não é suficiente para suprir o corte, né, na demanda que a gente vai sofrer com o coronavírus aí, que muita gente estima aí em 30, 35, já vi pessoas falando em 25, enfim, depende de quem está falando, mais de 20 a 35% de menos demanda no petróleo. Esse corte de 9,7, se não me engano, barris de petróleo diário não vai ser suficiente ainda. Então os preços do petróleo devem continuar nos patamares que se encontram ali, variando entre 25 e 40 dólares, se tudo for muito bom. Então, para nós, nada muda, né? Nós vamos acordar amanhã, vai estar tudo igual. É só uma notícia, é só um negócio legal de falar, um negócio legal da gente presenciar. Mais uma vez, tenho a oportunidade de presenciar alguma coisa, algo no mercado financeiro pela primeira vez, né? Eu e todo mundo, né? Nunca ninguém tinha visto isso. E então, assim, nada muda. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu voltar. Eu já respondo. Vamos lá. Blá, blá, blá. Dólar explode? O Hugo pergunta se o dólar explode. Acredito que não, não deve mudar. O dólar hoje eu acho que reagiu mais por questões internas, né, questões políticas nacionais. Óbvio que teve a pressão um pouco do petróleo, sim, mas não acredito que vá fazer eu odeio fazer análise de dólar, assim, previsão de dólar. Por quê? Porque sempre quem faz esse tipo de análise se ferra. Por quê? Porque é algo completamente imprevisível. Óbvio que as casas de análise, muitos economistas, as pessoas fazem análise de dólar, falam, não, o dólar vai fechar o ano em tantos por cento. Cara, é pedir para morrer fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque basta... é o efeito borboleta. Basta uma borboleta bater uma asa diferente lá fora que tudo muda, né? Então a gente tem muita variável que mexe com o dólar. Tem coronavírus, tem economia, tem petróleo, tem questões internas, políticas, reformas, conflitos internos políticos, né? Presidente, instituições, enfim, está todo mundo aqui brigando internamente. Então tem muita variável. Mas eu acredito que o dólar não deva ter movimentos bruscos para cima num curto espaço de tempo. Pode ter alguns repiques aí, que é normal de acontecer, às vezes dá uma assustada, o pessoal fica meio na defensiva e acaba correndo um pouco para o dólar, mas não acredito que exploda, não. Essa pergunta foi do Hugo. Vamos ver aqui. Ops, fechei a parada. Tá, blá blá blá. Outros dos. Tô com um carão aí, né? Não. Mas nenhuma pergunta. Hoje o assunto foi mais assim, diferente, né? Porque normalmente a gente fala de coisas que a gente... coisas do dia a dia, mercado financeiro, algum produto, alguma modalidade de produto, algo do nosso cotidiano para a gente entender, mas hoje foi um dia diferente. A gente bateu um papo sobre a notícia. Eu não sei se você sabe, mas qualquer pessoa pode operar petróleo, tá? Se você quisesse operar petróleo, você poderia, tá? Não tem nenhuma restrição. Você pode operar aqui, você pode operar lá fora. Os contratos futuros, eles são abertos
para qualquer pessoa, né? Basta ter conta numa corretora nacional ou internacional, você pode ter uma conta numa corretora estrangeira, mas basta ter uma conta, mandar o dinheiro e operar, né? E ser feliz. Isso você pode fazer com petróleo, com commodities agrícolas, soja, milho, boi, café, energia, enfim, se negocia de tudo. Na Bolsa dos Estados Unidos, principalmente, tem commodity, tem coisa que você nem imagina commodity, né? Então, se você se interessou por esse assunto, de repente quer mexer coisas exóticas, quer mexer ativos de outros países e tal, manda um direct aí que, se você está ouvindo o podcast, entra lá no meu Instagram, manda um direct que a gente troca uma ideia, eu te dou algumas indicações, enfim, te explico com maiores detalhes. Então é isso, não estou vendo mais nenhuma pergunta, já estamos aí com quase 40 minutos de live. Vou encerrando por aqui, quero agradecer a presença de vocês que estão online, a presença de vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram, você que está no podcast, a gente se vê toda quarta-feira. Eu posto lá o áudio sempre da nossa... Na verdade, a live no Instagram é uma documentação do podcast. Eu estou gravando o podcast que fica que chama Mundo dos Investimentos. Então, em qualquer ferramenta que você tiver de reprodução de podcast, basta procurar lá Mundo dos Investimentos. Você vai achar, já tem quase 30 semanas que eu tô colocando conteúdo. Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se você quiser ver as aulas completas, vai lá no canal do YouTube, também com o meu nome, Roberto Francischini. Tem lá todas as aulas que eu já fiz até hoje. Você encontra dos mais variados temas, mais variados tópicos, sempre uma aula completa sobre um tema específico, tá? Nessas últimas semanas aí a gente falou muito sobre finanças pessoais, como se comportar nesses momentos de crise, como se virar nesse momento de crise, que medidas tomar, dicas de como conduzir as suas finanças em momentos de crise. Enfim, tem coisa bem bacana lá, dá uma olhada. Semana que vem, não sei qual é o tema, eu já desisti de programar, porque sempre às vezes, assim, nessa época em que tá tudo de cabeça para baixo, quarentena, coronavírus, brigas internas políticas, enfim, petróleo, tá tudo de cabeça para o ar, tudo de perna para o ar, né, melhor dizendo. Pode ser que semana que vem o assunto seja completamente outro, coisa totalmente diferente, então eu já nem me programo mais, eu deixo para a semana, no domingo ou na segunda, pensar num tema, alguma coisa que faça sentido, de acordo com tudo que aconteceu na semana, para que a gente possa trocar uma ideia, esclarecer algum assunto, desmistificar o mercado financeiro, porque um dos objetivos aqui é justamente esse, simplificar, trazer a linguagem técnica, a linguagem chata, aquilo que parece ser muito complicado, muito difícil, para simplificar, para que você possa conhecer cada vez mais o mercado, conhecer cada vez mais o mundo das finanças e das finanças pessoais, né? Porque eu acredito que a gente só vai ser um país melhor, só vai ter pessoas melhores, só vai ter uma sociedade melhor a partir do momento que a gente tiver pessoas educadas financeiramente melhor, né? Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente souber, quanto mais as pessoas estudarem o assunto, melhor a gente vai ter, a gente vai criar os nossos filhos, nossos netos, melhor vai ser o Brasil, o mundo. Então, eu acredito muito nisso e é por isso que eu estou aqui toda semana falando sobre um assunto específico, sobre algo que faça sentido. Às vezes não faz muito sentido para você que está começando, não sabe nada de investimento, não sabe nada de finanças, o cara está falando de petróleo, não faço a menor ideia do que é isso. Tudo bem, fica aqui, a gente não nasceu sabendo tudo, começa do zero, vai lá no canal do YouTube, tem coisas básicas, tem coisas mais avançadas,
Tem o canal do Telegram também, se você quiser, vai no link aqui da bio do Instagram, enfim. Toma atitude, de alguma forma vai valer a pena o investimento em educação financeira. Acho que dos tópicos mais importantes que a gente pode pensar em evoluir, principalmente nesse momento de quarentena, é aprender mais e melhor sobre dinheiro, finanças e investimentos. Beleza? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por me escutar aqui no podcast, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se vocês quiserem falar comigo, basta mandar um direct aqui na live, ou aqui no Instagram, ou deixa comentário no YouTube também, se você quiser, que eu te respondo. A gente troca uma figurinha e tudo se resolve, beleza? Grande abraço para vocês, até semana que vem com um novo tema, um novo tópico, não sei qual mas vai ser algo bacana e que vai fazer diferença, tá bom? Grande abraço, até mais, uma ótima semana para todo mundo.